Boa tarde e sejam bem-vindos às conferências About Investments. Esta é mais uma conferência digital em que o Active Bank convida clientes para trocar impressões e conhecimento sobre temas financeiros. Muito obrigada a todos por terem aceitado o nosso convite. Os microfones estarão desligados enquanto estiver a decorrer a conferência e no final teremos um espaço para perguntas e respostas. Estas conferências são gravadas para posterior partilha no site do Active Bank. Todos os participantes não ficarão sujeitos à gravação da sua imagem e voz se não ativarem estas funcionalidades. Por isso, devem privilegiar a utilização do chat de texto para interagir no evento. O orador convidado é André Temudo, responsável pelo negócio da BlackRock na Ibéria. O tema é investir em ETFs. Olá, André. Olá, Elsa. Muito boa tarde a todos. Quando quiseres, podes começar. Ok. Obrigada. Fantástico. Obrigado. Digo-me só se conseguem ver, então, a apresentação. Se conseguirem confirmar. Sim, estamos a ver, André. Fantástico. Então, pronto, vamos dando início. Antes de mais, obrigado a todos, aos que tiraram aqui um bocadinho do tempo para estar aqui connosco. Hoje espero que o tema interesse à grande maioria das pessoas que estão aqui. Portanto, como a Elsa disse ao princípio, vamos falar desta conjugação de gestão ativa com gestão indexada. Não vamos buscar tanto o tema como um é substituto do outro, mas a principal ideia que eu gostava de dar com esta apresentação é esta complementaridade que estes dois instrumentos de investimento têm numa carteira e principalmente numa carteira mais profissionalizada. Portanto, dando início à apresentação que vos queria trazer hoje, a minha ideia é demorar 35 minutos, sensivelmente, e depois abrir também espaço para perguntas para quem queira perguntar o que quiserem. Portanto, eu acho que vai ser, espero que seja interativa na sessão final, espero que não seja muito aborrecido nestes primeiros 35 minutos comigo. Posto isto e virando aqui o slide, acho que é importante matizarmos e explicar um bocadinho o que é um ETF. Eu acho que todos os que estamos aqui sabemos, mas quando falamos de gestão indexada ou gestão passiva, também às vezes falada, o principal veículo de investimento que nos vem à cabeça é um ETF, principalmente porque é o principal veículo de gestão indexada ou gestão passiva. E o que é um ETF? Não é mais do que um fundo de investimento, portanto o F das siglas ETF é precisamente Fund, portanto é fundo de investimento, que combina não só a diversificação dos fundos de investimento, mas também junta também os benefícios operativos, eu diria, de quando contratamos uma ação em direto ou uma obrigação em direto. Ou seja, o ETF é um fundo de investimento que é cotado numa bolsa ou em várias bolsas. Ok? Isto é a definição de um ETF. Qual é o objetivo de um ETF? Aqui em contraponto com um fundo de investimento, portanto, como sabem, um fundo de investimento tradicional, digamos assim, de gestão ativa, tem um objetivo muito claro, que é superar ou ter melhor rentabilidade do que o índice de referência que segue, enquanto que um ETF, o principal objetivo é gerar exatamente a mesma rentabilidade, seja ela positiva ou negativa, do índice que segue. Portanto, pondo apenas um exemplo, se houvesse um ETF nosso sobre o PSI 20, se o PSI 20 sobe 10%, o ETF vai ter que subir 10% obrigatoriamente, ou é o objetivo, mas também se o PSI 20 cai 12%, o objetivo do ETF é cair 12%. Ao contrário, um fundo de gestão ativa é ter uma rentabilidade superior a esses menos 12 ou esses mais 10 que eu estava a dizer. Ok? Isto é a definição de um ETF. Agora, principais características de um ETF podem ver aqui no lado direito do slide. Por um lado, diversificação. E o que eu quero dizer com isto é, um investidor que compra um ETF, ou que invista num ETF, vai saber sempre, ou vai estar exposto a uma cesta ou um cesto de ativos. Ou seja, não vou estar exposto a uma ação em concreto ou uma obrigação em concreto, não vou estar exposto a Apple ou a Google, mas vou estar diversificado na mesma medida que estou diversificado com o índice de investimento. Ou seja, eu quando compro um ETF do PSI 20, vou estar diversificado ou exposto às empresas que compõem o PSI 20 na mesma ponderação que compõem o PSI 20. Okay? Portanto, a Jerónimo Martins tem um peso diferente no PSI 20 do que tem a Galp ou do que tem a EDP. Portanto, o que nós vamos fazer quando construímos um ETF é comprar efetivamente essas ações
na percentagem relativa que cada um tem no índice. Okay? O outro segundo ponto é a liquidez. Portanto, o ETF, à parte de ter a liquidez toda de mercado, tem o que nós chamamos a liquidez de mercado secundário. De maneira que, se eu tiver um ETF e quiser vender o ETF que eu tenho, e por exemplo a Elsa quiser comprar o mesmo ETF, nós podemos casar a nossa operação no mercado secundário a preços muito mais atrativos. Portanto, há aqui uma liquidez adicional que não só é liquidez de mercado, senão também existe uma liquidez chamada secundária, onde os diferentes participantes deste ETF, tanto a procura como a oferta, podem encontrar-se numa bolsa, por isso é que está registado ou está listado numa bolsa, para fazerem a sua operação de compra e venda. O terceiro ponto fundamental, como característica do ETF, penso que aqui todos, ou esta aqui é mais intuitiva, é a transparência. Eu se tenho, ou se o objetivo de um ETF é replicar um índice, vamos pôr agora outro exemplo, que é o MSCI Europe, que é o principal índice de ações europeias, ou seja, as principais empresas europeias estão concentradas neste índice europeu, que agrega essas companhias, portuguesas, espanholas, italianas, por aí fora. Quando eu digo que um ETF é transparente, eu sei, pelo nosso site, ao dia, a carteira exata, com os pesos exatos que compõem, dos ativos que compõem o ETF. Ou seja, eu hoje, no fim do dia, posso ir ao nosso site, da BlackRock, da iShares, clicar e ver precisamente qual é a carteira completa do ETF a fecho de ontem, ou a fecho de hoje. Isto não se passa com fundos de gestão ativa. Como vocês sabem, se vocês quiserem a carteira hoje de um fundo tradicional, é impossível saber. Normalmente tem um delay de 2, 3 meses, porque realmente num fundo tradicional há um gestor que está a comprar e a vender e a tomar decisões ativas sobre essa companhia. Portanto, transparência eu acho que é fundamental. Depois é flexibilidade. Hoje em dia, ao contrário do que acontecia há 10 anos atrás, existem centenas ou milhares de ETFs, o que me permite a mim construir uma carteira com toda a granularidade que eu lhe quiser dar. Se eu quiser ações europeias, eu tenho. Se eu quiser obrigações emergentes, eu tenho. Se eu quiser obrigações europeias, excluindo o setor financeiro, eu tenho. Se eu quiser entrar em maturidades específicas no mundo obrigacionista, também tenho ETFs para isso. Portanto, hoje em dia já não há desculpa de não haver um ETF para aquela visão que eu quero expressar. Praticamente impossível. Não digo que não seja impossível, mas é complicado encontrar alguma classe de ativos mais tradicional que não esteja exposta através de ETFs. E depois, o último ponto que eu diria aqui, que eu acho que é um dos mais importantes e um também das razões do sucesso dos ETFs nos últimos anos, é esta eficiência em custos. Ou seja, um ETF, por norma, tem um preço muito mais reduzido, porque tem uma mão de obra para fazer muito mais leve, ou uma estrutura de custo muito mais leve. Portanto, o que nós fazemos aqui é, todos os meses, uma máquina ir rebalanceando os pesos dos componentes dos ETFs e, portanto, não é preciso pagar a um gestor ou uma equipa de gestão ou de research que escolha a empresa A ou B, porque isto aqui vem-nos dado, esta seleção vem-nos dada do índice que nós seguimos. Isto significa para o investidor, para o cliente, um custo muito mais acessível. Normalmente nós falamos de uma décima parte, um décimo do custo total de um fundo. Imaginem que vocês têm um fundo, ou um investidor tem um fundo de gestão ativa que cobra 1% ao ano, normalmente o preço dos ETFs vai ser 0,1% ao ano. Portanto, é muito mais económico investir num ETF do que num fundo de gestão ativa. Ok? Mudando o slide, também queria dar aqui um contexto mais histórico sobre o que é que foi a indústria dos ETFs. E aqui, como podem ver no slide, o crescimento tem sido brutal nos últimos anos. Eu aqui tenho a análise histórica desde 2009 até meio deste ano, ou primeiro trimestre deste ano, e vocês podem ver, este valor está em bilhões. Hoje em dia, ou a fim de março, já tínhamos mais de 8 mil bilhões, ou seja, 8 trilhões de ativos em ETFs. Posso-vos também dizer que o mês passado superámos, ou a indústria superou, os 10 trilhões de dólares em ativos. Portanto, um crescimento exponencial nos últimos anos. Como veem aqui na parte esquerda, é um ritmo anualizado de mais de 20% ao ano. Portanto, não há nenhum subsetor dentro da indústria da gestão de investimentos e de ativos que tenha crescido tanto como a indústria dos ETFs. E aqui podem ver também, do livro que existe agora, ou seja, a última barra, como é que se divide entre obrigações, ações e matérias-primas. E podem ver que a grande maioria dos ETFs que existem hoje em dia são ETFs de ações
seguidos de ETFs de obrigações e depois há um nicho mais pequeno com ETFs de matérias-primas. Mas apenas para dizer, o crescimento tem sido espetacular e há várias razões que suportam estes números. Antes disso, queria também dar um toque ou uma ideia de como é que aconteceu, ou o que é que aconteceu em 2021 e para onde é que estão a ir os fluxos, que eu acho que é importante. E nesta página vemos, ou tenho aqui 4 pontos sobre o que é que aconteceu este ano em termos de ETFs. Por um lado, foi o melhor ano de sempre, de entradas líquidas em ETFs, portanto, dos 10 trilhões que existem hoje em dia, mais de 1 trilhão entrou este ano, o que é realmente espetacular. E o que eu quis trazer aqui nestes gráficos foi, na parte superior, os fluxos globais em ETFs no mundo e na parte de baixo os fluxos em ETFs europeus, ou denominados ETFs UCITS, portanto aptos para investidor europeu. E o que vemos aqui, portanto as barras das cores, a cinzento foi o que foi 2020, a verde são os 3 trimestres de 2021, e o que podemos ver é, tanto ao nível global como a nível europeu, houve um fluxo muito maior em ETFs de ações, mas decrescente a partir do primeiro trimestre, e houve uma estabilização global em ETFs de obrigações, mas se olharmos para a Europa, houve um crescimento nestes fluxos de ETFs de obrigações na Europa. Okay? A preferência dentro de ações este ano foi para Estados Unidos. A Europa despertou interesse na primeira metade do ano, mas rapidamente os Estados Unidos ganharam muita força e muitos fluxos, principalmente a partir de julho. E também, como nota, queria dizer, investimento sustentável e investimento temático, que foi um ano altamente destacável para estas duas categorias de investimento. Portanto, cada vez mais e mais os investidores estão à procura não só destas classes de ativos ou exposições mais nucleares, normais, tradicionais, mas também incorporam nas suas carteiras cada vez mais produtos, neste caso ETFs, com alguma tendência, digamos, para investimento sustentável e para investimento temático, seja ele qual seja o tema, mas claramente dentro dos temáticos o tema clima ganha cada vez mais interesse. Portanto, isto é um resumo dos fluxos em ETFs este ano, que eu queria trazer aqui antes de debruçarmos sobre o resto da apresentação. Neste slide também que eu trago, queria responder, ou tentar responder com este slide à pergunta de, ok, André, já há 10 trilhões em ETFs, será que o mercado é demasiado grande para criar algum problema sistémico no mercado? Portanto, isto é uma indústria muito grande, mas como é que nós queremos ou nós olhamos para esta questão? Não é? O que nós tentamos ver principalmente é qual é o peso do valor que existe em ETFs dentro do mercado mundial que existe tanto em ações como em obrigações. E o que nós achamos e o que nós vemos com esta conclusão é que, apesar do crescimento recente dos ETFs, este instrumento ainda está a dar os primeiros passos, tanto em ações como em obrigações. Portanto, no mundo inteiro, como podem ver aqui pela rodela de cima, no mundo inteiro existem 104 trilhões de dólares em ações. E por ações é a capitalização em mercado disponível para um investidor como nós, de comprar uma ação chinesa, uma ação sul-africana, uma ação brasileira ou uma ação americana. Okay? Se eu somar tudo, todo o market cap que está listado, soma mais de 100 trilhões de dólares. Ora bem, no mundo dos ETFs isto representa apenas 6%. Ou seja, apesar de que o mercado dos ETFs de ações seja grande e tem estado a crescer, apenas pesa 6% da totalidade do mercado de ações. Se olharmos agora para o mundo das obrigações, ainda mais gritante é este número. Dos 130 trilhões de dólares que existem em obrigações à volta do mundo, 1%, neste caso 1,5%, está em ETFs. Portanto, ainda uma pequena percentagem da totalidade e por isso é que nós achamos que não existe um risco sistémico da dimensão do mercado dos ETFs. Obviamente que este valor, se for mais perto dos 25%, 30%, 35%, no futuro vai criar um problema, mas obviamente que o mercado também vai aumentando. Portanto, achamos que ainda estamos muito longe disso acontecer. Posto noutro gráfico, que eu queria trazer aqui também, o que é que estes 10 trilhões representam em termos de barras ou de percentagem do total dos mercados. Portanto, é muito pouco ainda da totalidade dos mercados, é 2,5% da totalidade dos mercados. O mercado de alfa que nós dominamos aqui é o mercado dos fundos de investimento tradicionais, portanto podem ver que os fundos de investimento tradicionais ocupam muito maior peso do que os ETFs.
E dentro da gestão indexada, os ETFs também ocupam uma grande fatia, mas obviamente que 2,5% de tudo o que existe, achamos que ainda há muita margem, ainda há muita progressão e muito caminho para percorrer para este veículo. Neste slide quis trazer aqui um bocado quem é que são os principais providers, os principais fornecedores de ETFs a nível global. Okay? É um mercado concentrado, para não dizer concentradíssimo, onde há poucos que gerem muito, e isto é um bocado ao contrário do que existe na gestão tradicional de fundos de investimento, onde muitos gerem tudo, mas realmente na gestão tradicional de fundos de investimento há centenas e centenas de gestoras, e vocês têm muitas delas disponíveis no banco para verem, mas quando olhamos para o mundo da gestão indexada ou dos ETFs, há muito menos fornecedores. E aqui podem ver um bocado a escala e o tamanho. Portanto, como eu dizia, a totalidade dos ETFs no mundo já somam mais de 10 trilhões, como podem ver aí, portanto 100% do mercado, dos quais a BlackRock, através da sua plataforma de ETFs, que se chama iShares, pesa temos 32% da cota de mercado, portanto mais do que 3,2 trilhões neste caso, e depois o segundo e o terceiro são duas casas americanas também, a Vanguard e a State Street, que ocupam elas somadas o mesmo peso que nós temos, mais ou menos. E o resto, não diria que era paisagem, mas quer dizer, vem muito atrás, portanto o número 4 tem apenas 5% e por aí fora. Okay? Ou seja, é um mercado muito concentrado, onde as três primeiras pesam 2/3 da totalidade do mercado. Eu acho que isto aqui é completamente diferente da gestão tradicional da gestão ativa, onde o líder em gestão ativa tem à volta de 3% da totalidade, ok? Portanto é um mercado muito mais fragmentado, nos ETFs é um mercado muito mais concentrado. E porquê é que isto acontece? Porque os ETFs, ou a indústria dos ETFs, é um negócio de escala. Nos ETFs, ou no negócio dos ETFs, o tamanho importa e muito, porque o facto de eu ter escala, consigo baixar preços, consigo ganhar clientes e, portanto, é uma pescadinha de rabo na boca que faz que haja um círculo virtuoso, digamos assim, da escala dos ETFs, o que também dificulta muito estas casas mais pequenas em crescerem e escalar o seu negócio, porque obviamente o MyShares ou a Vanguard ou a State Street vão ter vantagens competitivas a níveis de preço muito mais altas, o que faz com que sejam muito mais atrativas e que engordem muito mais a sua cota de mercado. Portanto, isto é, em grosso modo, a indústria de ETFs até aqui. Porque este crescimento, eu acho que é também a segunda pergunta que normalmente nos fazem, não é? Qual é a razão ou quais são as razões que estão por trás deste crescimento exponencial dos ETFs nos últimos 10 anos, principalmente? Eu acho que há aqui várias coisas, mas queria começar por estas duas forças que conseguem ver aqui no ecrã. Uma delas é a regulação, outra delas é a tecnologia. Ou seja, com regulação, muitos de nós sempre ouvimos falar deste palavrão que se diz um bocado na gira dos investimentos, que é a MiFID II e a normativa europeia sobre a MiFID II. MiFID II não é mais do que regulação europeia tentar proteger e defender, digamos assim, os investidores finais como nós. Sempre a atribuir mais transparência para que casas como a BlackRock, para que bancos como a TIFBank sejam cada vez mais transparentes, tenham testes de idoneidade muito mais fortes e potentes, ou seja, adequar o produto que estão a vender à pessoa que está a comprar e, portanto, regulação está cada vez mais presente. Ora bem, os ETFs têm aqui partem com uma vantagem sobre outros veículos que não se pode desconsiderar, que é um ETF tem uma transparência muito mais alta que qualquer veículo, porque nós sabemos exatamente o que é que está dentro do ETF a qualquer momento. Temos também a vantagem de eu poder comprar um ETF a qualquer momento do dia, ou seja, eu não tenho que esperar a hora de corte de um fundo de investimento para entrar no fim da hora de corte de ontem, portanto eu agora tinha o valor liquidativo de hoje, não. No ETF, eu compro às 4h30 da tarde e tenho o ETF às 4h30 da tarde. Se amanhã quiser vender às 7h10 da manhã, vendo às 7h10 da manhã. Portanto, há muito mais transparência, é muito mais barato, o que também é um ponto forte que quando a regulação visa dizer cuidado com as comissões, não podemos estar a cobrar demasiado aos clientes dos ETFs, já são, por definição, dos ativos mais baratos que existem no mercado, e portanto tudo isso tem ajudado a que o crescimento do ETF seja muito mais forte. Depois em termos de tecnologia também, os nossos grandes clientes, e aqui já não falo só de nós como pessoas individuais, Elsa ou André Temudo, mas das grandes instituições que compram ETFs, e aqui posso garantir que o ETF é o veículo por excelência de instituições como grandes fundos de pensões ou grandes seguradoras. Porquê? Porque abarata custos e permite dar
obviamente, esta exposição global que estas instituições querem. É depois também este fator tecnológico que permite que o ETF seja cada vez mais eficiente. Ou seja, antigamente era complicado fazer um ETF. Eu tinha que ir ao mercado e todos os meses comprar, ou tinha que ter um gestor que todos os meses comprasse as 500 empresas do S&P 500, por exemplo. Hoje em dia, obviamente, está tudo automatizado. E todo este processo tecnológico permitiu não só facilitar a construção de um ETF, mas também baixar preços e sermos muito mais competitivos, porque em vez de ter uma equipa de 20 pessoas a fazer isto, tenho uma máquina que faz isto automaticamente. Portanto, eu acho que há aqui duas forças potentes de mudança, tanto regulação como tecnologia, que permitiram aos ETFs escalarem a uma globalidade que antigamente não era possível. Outras características que eu acho também são as razões do sucesso dos ETFs nos últimos anos, são estas próprias características dos ETFs que também são características que os clientes procuram num produto. Portanto, esta é a diversificação que eu estava a falar, não é? Nós conseguimos com o ETF, com apenas uma ordem de 10 euros, imaginemos, ter acesso a mais de 1000 obrigações, não é? Ou ter acesso a mais de 500 empresas se for no mercado do S&P 500, por exemplo. Por aí fora. Ou seja, eu apenas com 10 euros, eu consigo instantaneamente, a um preço muito reduzido, ter uma diversificação que seria impossível eu conseguir se fosse comprar uma a uma, linha a linha, portanto, as ações todas ou as obrigações todas compõem um índice. Portanto, diversificação é um tema que os clientes valorizam e muito, e é uma das razões pelo crescimento dos ETFs. A utilização ser muito fácil, isso também ajuda, obviamente, ou seja, eu para comprar um ETF, é muito básico, abro, eu tenho o meu home banking, carrego no ETF que quero, é como se fosse comprar uma ação ou uma obrigação. É a mesma mecânica, portanto é um investimento cotado em bolsa, portanto eu compro, carregar para comprar, compro, ou vender, vendo. Portanto não há aqui mais nenhuma ciência e é muito fácil, também é muito rápido, portanto é um acesso rapidíssimo. Tem esta liquidez que eu estava a comentar, que à parte da liquidez do mercado, tem a liquidez do mercado secundário, que como se transaciona em bolsa, eu tenho compradores de um lado e vendedores do outro, e portanto as operações vão se casando sempre que possível em bolsa. É um produto altamente transparente, que isto aqui também foi uma coisa que os clientes começaram a perceber que, ou valorizar, melhor dito, que era, eu quero saber onde é que eu estou investido. Não com um mês ou 2 ou 3 de delay, mas não agora. Eu agora quero saber onde é que eu tenho o meu dinheiro investido. E com o ETF isso é possível. Portanto, eu a qualquer momento posso carregar e sei a carteira do dia de ontem. Sei onde é que eu estou investido agora mesmo. E isso é importantíssimo. Portanto, não há ali nada que eu não saiba, está tudo espelhado nas nossas fichas ou na nossa página de internet. E depois é o custo. Cada vez mais os investidores, com a evolução e o profissionalismo dos investidores individuais como nós, que antes se calhar investimos numa lógica de curto prazo, hoje em dia cada vez mais começamos a poupar para a reforma, investimos para prazos muito mais alargados, e o que nós temos a tendência a ver é qual é o custo que isto me custa, não é, por ano. Porque se um fundo custar 1,5% ao ano vezes 30 anos de investimento, houve ali pelo menos 50% ou 60% do meu investimento que foi para custos. No entanto, se eu multiplicar por 20 anos ou 30 anos o custo de um ETF, portanto, é marginal. Portanto, há aqui uma barreira de custos que no longo prazo tem muito sentido, às vezes no curto prazo nós vemos que, ok, é uma variação entre 0,1% de um ETF e 1,5% se calhar de um fundo, parece pouco num ano, mas de nível acumulado, obviamente que a diferença é abismal. Portanto, eu acho que essas todas as características juntas fazem com que o ETF realmente, ou os ETFs tenham tido um boom ou um boost nos últimos anos. E depois é a oferta de produto. Se calhar antigamente a BlackRock, como líder de mercado há 9 anos atrás, tinha 50 ETFs, hoje em dia tem quase 1000. Portanto, há cada vez mais inovação de produto, há cada vez mais produtos novos que nós vamos lançando, sempre com a ideia de dar a melhor opção ao cliente para que tenha uma alternativa, se não quiser um fundo de investimento ativo, se não quiser entrar no mercado de ações em direto, se não quiser um futuro, se não quiser um warrant, pode comprar um ETF de uma maneira muito eficiente. Okay? Ora bem, neste capítulo aqui queres trazer também o que é que são estas carteiras de investimento do futuro. Porque é um ETF, quando um ETF, porque é um fundo, quando um fundo. Aqui a ideia não é dizer que um é melhor que o outro, mas há espaço para combinarmos qualquer tipo de veículo de investimento. O ETF não é um fundo, o ETF é um veículo que me dá exposição a ativos financeiros. Okay? E, dependendo da circunstância, umas vezes pode ter melhor um fundo de investimento tradicional e outras vezes pode ser melhor um ETF. Agora, quase sempre vale a pena combinar.
E o que eu quero dizer aqui é que não existem carteiras passivas. Quando nós falamos de investimento passivo, um ETF é um investimento passivo, na verdade não é. Por qualquer decisão que tenha eu como investidor para deliberar qual é o melhor instrumento de investimento, tudo isto é uma decisão ativa e deliberada que eu tenho. Portanto, sempre e quando eu penso em investir, tenho que fazer pelo menos estas 11 perguntas. Não quis pôr mais para não estar aqui a popular demasiado o slide, mas não é só, vou investir o que é que eu quero, quer rentabilidade, quer risco, ok, e comprar alguma coisa. Não, quer dizer, depende de muita coisa, não é? Que classe de ativo? É completamente diferente a minha aproximação ao mercado. Se eu quiser entrar no mercado de ações americanas ou no mercado de ações europeias, com um fundo ou com um ETF. Porquê? Porque historicamente, aqui para dar um exemplo apenas, o índice S&P 500, que é o principal índice americano, onde se reúnem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, é um índice tão competitivo e equilibrado que é muito raro haver um fundo de gestão tradicional, um fundo de gestão ativa, que consiga bater o índice. Ou seja, o índice por si só já é tão equilibrado que consegue normalmente superar um fundo de investimento ativo, onde eu estou a pagar 1,5%, e normalmente o gestor não vai conseguir superar o índice. Portanto, por exemplo, para esse mercado, achamos que vale mais a pena comprar o benchmark, comprar o ETF que segue o S&P 500. E por isso é que é o grande mercado dos ETFs, é o mercado americano de ações. No mercado europeu já é diferente. A Europa é um continente composto por mais de 25 países, cada um com as suas características. Portugal não tem nada a ver com a Alemanha, da mesma maneira que Itália não tem nada a ver com a Suécia e por aí fora. Ou seja, maiores diferenças surgem também maiores oportunidades. E com maiores oportunidades, quanto melhor seja o gestor tradicional a escolher a empresa A evitar a empresa B e por aí fora, maior rentabilidade eu consigo tirar e, portanto, em princípio, vale a pena eu pagar um preço mais alto por um fundo de investimento tradicional frente a um ETF. Porque o ETF, se o índice europeu subir 10, vai-me dar 10, pronto, se eu tenho garantido. Agora, tipicamente, os gestores de gestão ativa, obviamente, têm que ser bons, normalmente conseguem bater estes 10% com o mercado. Portanto, que classe de ativo eu investir já é um grande critério para eu definir um ETF ou entrar com um fundo. Que região? É o mesmo exemplo que eu dei agora. Que gestor também, se há um gestor estrela, se há um gestor que realmente eu consiga ver que consegue bater consistentemente o mercado, aí claro, eu prefiro pagar 1,5%, mas gerar uma rentabilidade extra ao índice de 5%, do que estar a pagar 0,1% e ter a mesma rentabilidade que o mercado. Portanto, aqui, se eu tiver algum gestor, ou se houver algum gestor que realmente consiga fazer melhor e bater com consistência esse benchmark, vale a pena pagar. Depois, qual é a ponderação, não é? Portanto, se eu quiser uma carteira muito diversificada em classes de ativos, pode fazer sentido vários instrumentos ou um, mas se eu não tiver uma alocação e quiser concentrar toda a minha ponderação numa classe de ativos, se calhar pode fazer sentido entrar com um ETF, normalmente é mais diversificado, por exemplo. Se eu me quiser esquecer da minha carteira e só rebalancear uma vez por ano, se calhar faz sentido um fundo, não é? Porque um fundo tem uma gestão ativa todos os dias, está a rebalancear, um ETF não. Tipicamente é 2 vezes por ano, uma vez por mês. Qual a estrutura legal? Quão rápida é de implementar? Qual a alavancagem que eu quero? E aqui há ETFs com alavancagem, sem alavancagem, há fundos com alavancagem também. O nosso caso da BlackRock na iShares, por decisão própria, nós não temos nenhum ETF que seja alavancado. Ou seja, um índice sobe 10 e o ETF vai subir 10. Há outras casas de ETFs que têm ETFs alavancados por 2, 3, 4 vezes. Onde, se o índice cai 10%, o ETF vai cair 40% se estiver alavancado 4 vezes. Portanto, nós preferimos não ter por um tema de simplicidade para o investidor. Mas se eu quiser alavancagem, normalmente consigo ter esta alavancagem mais facilmente com fundos de investimento tradicionais do que com ETFs. Depois, qual é o custo? Já disse há bocado, ou várias vezes, um fundo de gestão ativa é mais caro do que um ETF. Qual a transparência? Também é um critério que os investidores olham, que é, quero saber da carteira todos os dias ou não. E depois qual é o horizonte temporal de investimento, que foi aquele exemplo que eu dei há bocado. Se eu tiver uma projeção de investimento de mais de 15, 20 anos, por exemplo, qualquer custo adicional por ano, por mínimo que me pareça, vai ter um grande impacto no fim de 20 anos. Portanto, são todas estas circunstâncias que temos de ter em conta quando decidimos entrar com ETF ou com fundo. A grande ideia desse slide, que é um bocado a apresentação, é esta combinação dos dois instrumentos.
nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem 100% em fundos, nem 100% em ETFs. Há espaço para conviver com os dois e cada um tem as suas vantagens, tendo em conta os meus objetivos, que classe ativa, que região que estou por aí fora. Okay? Portanto, é um bocado esta primeira ideia. A segunda ideia que eu queria trazer aqui também é quais são os fatores, historicamente, que explicam a rentabilidade de uma carteira de investimento. Eu pus aqui 3 fatores. Há a componente sorte, que é eu achar que tenho uma bola de cristal e achar que amanhã a Jerónimo Martins vai subir 15% na bolsa. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem a BlackRock, que é a maior gestora do mundo com mais de 10 trilhões sob gestão, vai saber o que é que vai acontecer amanhã, obviamente. Então, há o fator sorte. Okay? Há o fator arte, que é importante. E o fator arte, neste sentido, é haver gestores de gestão ativa que falam permanentemente com empresas, com os diretivos das empresas, que sabem os planos de negócio das empresas a longo prazo, que sabem o modelo de negócio de fio a pavio e que realmente, com toda a informação que têm, conseguem identificar que a empresa A vai se comportar melhor do que a empresa B nos próximos 5 anos. Na BlackRock temos um conjunto de artistas, queremos acreditar, porque temos uma componente muito forte de fundos de gestão ativa que realmente batem o mercado. Portanto, esses são realmente os artistas que têm um fundo de gestão ativa, onde o cliente paga uma comissão de gestão anual, mas realmente conseguem tirar ou extrair esta rentabilidade do mercado com estas decisões estratégicas. E depois há a terceira parte, que é o mercado. Okay? Que está provado que pesa ou que contribui mais de 90% para a rentabilidade de uma carteira. Ou seja, na grande maioria dos casos, estes 90%, a rentabilidade que é gerada na minha carteira não é porque eu tive sorte, nem é porque eu sou um artista, mas é porque os Estados Unidos subiram mais do que a Europa e eu estava mais exposto aos Estados Unidos. Okay? Portanto, é um conceito também importante a perceber que o mercado ou estes grandes blocos, como se movimentam, é a principal razão da rentabilidade de uma carteira de investidores institucionais, que é um bocado o estudo que nós fizemos aqui. Dito isto, e porquê é que eu digo? Porque se eu tiver claro por onde vai o mercado, é mais fácil eu saber que os Estados Unidos vai superar a Europa do que acertar na companhia A frente a milhares de companhias que estão cotadas, certo? Mas se eu achar que os Estados Unidos, pelas razões que sejam, tiverem uma melhor rentabilidade nos próximos 5 anos do que a Europa, pelas razões que sejam, basta eu comprar mais Estados Unidos ou ponderar mais Estados Unidos do que a Europa e eu já estou a ter uma maior rentabilidade do que um índice global, certo? A melhor maneira para fazer esta alocação geográfica, digamos assim, de mercado é através de ETFs. Porque assim eu compro um ETF a 0,1% de comissão no mercado americano em maior percentagem do que comprei na Europa. E por isso é que os ETFs também ganharam muita popularidade. E cada vez mais investidores institucionais realizaram que isto é verdade e pensaram, porque é que eu vou ter uma equipa interna de 100 gestores a escolher a ação A e B, se eu posso ter uma equipa de 3 gestores a escolherem qual é que vai ser a região, qual é que vai ser o setor que vai ter o melhor desempenho daqui a 5 anos. E se eu souber isso, vou comprar ETFs nessas posições e vou evitar comprar a outra. Portanto, deram-se conta que isto afinal existe e realmente isto aqui tem ajudado também muito a presença dos ETFs. Portanto, sorte é impossível, prever o mercado é impossível, eu saber a ação que amanhã suba ou ter este market timing de não, historicamente é no dia 4 de junho que as ações mais sobem, isto aqui não acontece. Pronto, é um dado estatístico que não tem nenhuma relevância. Arte existe, mas é raro e eu saber onde é que vai o mercado é a principal fonte de rentabilidade de uma carteira. Queria trazer também este slide porque eu acho que é importante dizer o que é que era uma carteira há 10 anos atrás e o que é uma carteira diversificada hoje. Uma carteira típica 60-40, como nós dizemos, portanto, pode ser 60-40 em obrigações, 40% em ações. Uma carteira equilibrada, tradicional, quase académica, há 10 anos atrás gerava, em média, por ano, 10,2% de rentabilidade. E hoje em dia, para os próximos 10 anos, nós calculamos que essa mesma carteira, com essa mesma distribuição 60-40, vai ter menos de metade da rentabilidade. E porquê? Porque o mercado é cada vez mais equilibrado e complicado de encontrar rentabilidades no mercado hoje em dia, porque as taxas de juros estão a níveis que nunca tínhamos visto antes, portanto, por várias razões,
é cada vez mais complicado haver rentabilidade, e vocês veem pelas obrigações mesmo, não é? Há 6 anos atrás comprávamos uma obrigação com bons ratings de crédito que nos pagavam 6, 7, 8% ao ano. E estávamos muito tranquilos porque eram empresas realmente muito conhecidas e muito seguras. Hoje em dia é impossível. Aliás, hoje em dia, se eu quiser comprar uma obrigação do Estado, português, alemão ou qualquer país desenvolvido, eu estou a pagar. Não estou a receber, estou a pagar. Portanto, não há rentabilidade, porque as taxas de juros estão cada vez mais estreitas, negativas ou apertadas. Ok? Portanto, isto há que ter atenção. Tendo isto, eu sei que a rentabilidade de uma carteira é uma equação de duas coisas. Maior rentabilidade no numerador e menos custos no denominador, certo? Se eu maximizar estas duas partes, eu vou ter melhores resultados. Portanto, o que eu quero é uma coisa que me dê maior rentabilidade, tipicamente são fundos tradicionais, mas que consigam bater consistentemente o mercado, ou seja, é o que eu ponho aqui High Performing Alpha, são gestores conceituados, onde se calhar superam 10% por ano no mercado, e eu não me importo pagar 1,5%, porque sei que ele vai superar. São investimentos, por exemplo, alternativos líquidos, okay, que está muito na moda e cada vez tem tido muita procura para os clientes. São alternativos ilíquidos, e aqui estou a falar de fundos no setor imobiliário, fundos de private equity, fundos de infraestruturas, por aí fora. Portanto, são investimentos ilíquidos porque têm um horizonte temporal tipicamente entre os 10 e os 12 anos. São investimentos temáticos, são investimentos setoriais, tudo isso tipicamente me dá uma maior rentabilidade que o mercado, se eu escolher bem, obviamente. E aqui, tipicamente, nesta parte do numerador, o veículo utilizado são fundos de investimento normais. Na parte do denominador, menos custos, obviamente, que aqui se eu quiser exposições score de Europa, de obrigações mundiais por aí fora, coisas mais básicas ou menos complexas, eu posso investir através de um ETF porque sei que vou minimizar os meus custos. Portanto, é uma estratégia também de cada um ver, ok, eu esta parte acho que vou pôr mais cafeína no meu café, mas pelo outro lado quero aqui uma parte mais descafeinada porque eu também não quero tanta gasolina na equação. Portanto, há aqui um equilíbrio entre as duas partes da equação que eu acho que faz sentido explorar numa carteira que se diga preparada para o futuro. Este slide, e também já não demorando muito, não tenho muito mais tempo, o que eu queria explicar aqui é que uma carteira ativa começa pela indexação, não acaba na indexação. Portanto, eu acho que uma carteira ativa tem que ter ETFs e não devemos preocupar-nos por dizer, não, a minha carteira não é ativa e está parada porque eu tenho um ETF. Não, tudo pelo contrário. A decisão de ter um ETF é uma decisão ativa e bastante, e eu acho que pode aportar aquilo que nós estamos a dizer. Portanto, poupar tempo, no sentido que atualmente há mais de 50 mil fundos disponíveis na Europa. Eu não sei quantos fundos é que existem disponíveis na plataforma do Ativo Banco, mas vão ser muitos ou milhares. E obviamente que a dispersão e a falta de consistência é enorme. Portanto, eu conseguir escolher o melhor fundo dos 50 mil é praticamente mais vale jogar a lotaria ou Euromilhões. E todos os dias vai mudando. Porque hoje pode haver um fundo que é melhor há 5 anos, porque eu estou sempre a ver o passado num fundo, e amanhã já vai ser outro, e depois de amanhã já vai ser outro. Portanto, é impossível eu estar sempre com o melhor fundo, ou dá muito trabalho eu ter muitos bons fundos na minha carteira. Depois, por tema de controle de risco, é importante perceber o risco que tem cada carteira e analisar impactos em diferentes cenários de mercado, e eu acho que é mais fácil fazê-lo através de indexação, através de ETFs, porque a carteira é muito mais transparente. E depois o que eu estava a dizer, atenção aos custos. Não é? O que são pequenas diferenças hoje entre dois veículos são grandes diferenças amanhã ou daqui a 25 anos. 3 hábitos que eu ponho aqui, hábitos de investidores ativos altamente efetivos. Portanto, é entender, e aqui são 3 dicas, digamos assim. Entender a carteira de uma forma ativa. Nem sempre os melhores fundos geram as melhores carteiras ou são construídos ou constroem as melhores carteiras. Temos que ver sempre qual é o que é que me aporta a combinação de 2 grandes fundos, porque às vezes o valor que eles têm em conjunto pode ser anulado e eu posso não tirar valor nenhum. Portanto, há que saber o que é que eu escolho para a minha carteira. Portanto, acho que há que entender a carteira de uma forma ativa e conjunta. Não posso isolar, não, isto é só para aqui, isto não tem nada a ver com isto e vou escolher outro investimento para aqui, para o outro lado. Não. Temos que analisar como uma totalidade. Combinar diferentes fontes de rentabilidade é importantíssimo.
uma divisão geográfica, como acontecia antes, ou uma divisão apenas por classes de ativos, já não é suficiente. Já não vale ter aquela carteira de 60-40 que eu estava a dizer. O mundo é cada vez mais complexo, cada vez mais interconectado, e é preciso incorporar na minha carteira diferentes ingredientes de risco, que pode ser o que eu estava a dizer há bocado, tanto investimento temático, investimento setorial, investimento sustentável, ou outras coisas que existam no mercado, investimento alternativo, por exemplo. Portanto, há que diversificar estas fontes de rentabilidade. E depois o que eu estava a dizer também, selecionar todo o espectro de ferramentas de investimento. Fundos é uma maneira muito óbvia de investir. Liquidez ou depósitos a prazo é outra maneira muito óbvia de investir. Outro dia estava a ler uma reportagem, acho que era no Jornal de Negócios. Em liquidez, depósitos a prazo ou contas à ordem, existem 200 mil milhões de euros. É praticamente o PIB português. De dinheiro parado. Ou seja, e eu quando tenho dinheiro parado, pelo menos tenho a certeza de uma coisa, e a única certeza que eu tenho é que vou perder o dinheiro. Pouco a pouco, porque a inflação é positiva. Portanto, tendo em conta que em Portugal existem esta quantidade abismal de dinheiro parado, nós temos que pensar, sim, dá alguma tranquilidade à carteira, mas cuidado, que cada ano que passa eu vou ter menos 2, 3% naquela carteira. Portanto, eu acho que é importante também pensar no todo e pensar que eu posso ter uma hipoteca de uma casa, posso ter, que é um investimento em real estate, posso ter uma pequena parte em cash para o dia da manhã, nunca sabe o que é que pode acontecer para algum imprevisto, posso ter fundos, ETFs e por aí fora. Portanto, acho que esta combinação é preciso tê-la. Os usuários de ETFs, e apenas para terminar aqui, para dar aqui um contraponto, como é que investe um investidor típico nos Estados Unidos e como é que investe um investidor típico na Europa? Claramente que o investidor de ETFs nos Estados Unidos é grande parte, é cliente de retalho. Na Europa ainda não estamos aí. Portanto, normalmente a Europa tende a seguir as tendências que se vê primeiro nos Estados Unidos, e o que nós vemos é que o ETF está completamente banalizado como alternativa de investimento, ou veículo de investimento, nos Estados Unidos, e na Europa ainda custa um bocadinho. Mas para lá caminhamos. Este número era muito menos há 5 anos atrás, antes de atualizar esta apresentação. Portanto, estamos a ir no bom caminho, mas ainda há muito campo a percorrer. E por outro lado, também vos queria dizer aqui também um dado que eu acho que é interessante, que é os tipos de uso e período de permanência de um ETF em carteira. Em 2018, apenas 40% dos investidores tinham ETFs por mais de um ano em carteira. Em 2019, 60% dos investidores tinham ETFs por mais de um ano em carteira. Hoje em dia, praticamente 80% dos investidores mantêm um ETF por mais de um ano em carteira, ou seja, somos muito mais estratégicos na maneira de alocar os nossos investimentos do que antes. Antigamente eu entrava, saía, estava 3 meses, saía, normalmente nunca dava um resultado, esse período tão curto de investimento. Portanto, vemos que cada vez há mais uma sofisticação, eu diria, dos investidores que utilizam ETFs. E depois gama de produto. Eu aqui não vos quero chatear com nenhum produto, isto é o último slide. Quantos ETFs aqui há no mundo? Isto obviamente que aqui está sempre a ser atualizado, mas basicamente 10 mil ETFs existem a nível global. A BlackRock tem mais de 1000 ETFs com a sua plataforma iShares. Na Europa há 3.300 ETFs domiciliados na Europa, portanto válidos para cliente europeu. A iShares tem mais de 500 e aqui tipicamente diversificamos esta gama de fundos ou de ETFs em 5 categorias. Gama Core, que são aquelas posições nucleares da carteira, S&P 500, Europa, emergentes por aí fora. Obrigações. Smart Beta, que é um tema diferente, que é por níveis de risco, investimento de impacto ou sustentável, e depois Megatrends, que pode ser investir em várias temáticas que, de longo prazo, que hoje em dia estamos a ver no mundo. Dito isto, Elsa, eu acho que esgotei o tempo, acho que não tenho mais, peço já desculpa, vou parar de fazer o sharing da apresentação e se houver perguntas, por favor. Obrigada, André. Relembro que podem sempre colocar perguntas ou alguma opinião no chat desta conversa. Vou-te fazer já uma pergunta, André. Quais são as diferenças entre um ETF e um fundo de investimento? Há várias. Eu aqui já falei de algumas, portanto eu acharei aqui algumas pistas. À parte do custo e por aí fora, obviamente que a maneira de construir um fundo de investimento é diferente da maneira de construir um ETF. A principal diferença eu diria que um ETF é cotado em bolsa e um fundo não é cotado em bolsa. Portanto, um fundo basicamente ao fim de cada dia apura qual é a cotação de cada empresa ou cada obrigação que está dentro do fundo, cria um valor liquidativo e ao valor de referência, um ETF não. Eu a cada segundo posso ir ao mercado e vejo aquele valor a flutuar. Outra diferença grande que implica isto também é
Eu só posso comprar uma vez por dia um fundo e posso comprar as vezes que eu quiser um ETF por dia, porque está cotado em bolsa. Há o custo, há a transparência, que também são diferenças, mas eu diria que basicamente estas são as grandes diferenças. Em Portugal não há diferença fiscal entre um produto e outro, já agora. Eu estou em Espanha e há uma diferença importante fiscal entre um produto e outro, mas em Portugal não aplica e penso que hoje em dia seja, pronto, tributo o regime normal de mais-valias que existe e que esteja em vigor. Mas basicamente eu diria que eram essas. E os dividendos dos ETFs são distribuídos para os investidores? No início, quando se criaram os ETFs, não eram. Hoje em dia temos um leque de ofertas que pode ser, quem quiser distribuição periódica, compra o ETF de distribuição periódica, quem quiser o mesmo ETF de acumulação, escolhe o ETF de acumulação e, portanto, os dividendos podem ser, distribuídos para o cliente, normalmente é semestral, mas depende. Quem quiser não receber os dividendos e acumular dentro do seu fundo, escolhe o ETF de acumulação como se fosse um fundo normal e aquilo vai capitalizando ao longo do tempo. Portanto, há as duas opções. Nós temos aqui alguém que quer colocar uma pergunta também, que é o Telmo Carvalho. Telmo, quer colocar a sua questão? Enquanto não conseguimos falar com o Telmo, quais são os custos de investir em ETFs? Há o custo, neste caso para nós, fábrica de ETFs, digamos assim, não é que somos, o custo é apenas uma comissão anual, que é tendencialmente muitíssimo mais baixa do que num fundo de investimento. É normal também para o investidor final ter custos depois associados à plataforma onde contrata, portanto a comissão normal de contratação de um produto em bolsa normalmente há de ter aí uma comissão associada, mas aí já depende de cada distribuidor, de cada banco, neste caso do Ativo Bank, mas do que nos diz respeito é apenas a comissão de gestão, não tem mais nada. Telmo, se quiser agora já pode ligar o som e colocar a sua questão. Não conseguimos. Ou se calhar escrever também, não sei. Sim, também pode utilizar o chat. Neste momento nós já desbloqueámos. Eu acho que agora já consigo, agora está desbloqueado, finalmente. Já me deixam falar. Boa noite. A minha pergunta vem no sentido daquele último slide que apresentou cerca de 9.000 e tal ETFs do lado americano que para o mercado europeu, para europeus, são difíceis de comprar ou até impossíveis para quem é um comprador de retail, não é? Porque é preciso ter um certo nível de conhecimento ou até ser mesmo profissional. A minha pergunta é como é que eu chego a esses ETFs? Como é que eu consigo comprar uma participação num ETF, imaginemos que esteja indexado ao SP500, sendo eu cidadão europeu? Certo. Há aqui dois conceitos. Um é comprar um ETF domiciliado nos Estados Unidos, que na Europa não estão registados ou não se podem registar esses ETFs e, portanto, é mais complicado aceder a ETFs domiciliados nos Estados Unidos. O que acontece é que nós, para dar oportunidade a qualquer investidor de investir, muitas das vezes o que criamos foi um ETF irmão igual que segue o mesmo índice, mas domiciliado na Europa. Isso é uma questão, e aí podem comprar o que quiserem, que não tem nada a ver com a exposição do ETF. Ou seja, eu posso comprar um ETF na Europa, mas com exposição ao mercado de ações americano, ao mercado de ações chinês, ao mercado de ações africanas, por aí fora. Uma coisa é onde está domiciliado, que é a jurisdição que aplica e a lei que aplica. Outra coisa é a exposição que ele pode ter. Portanto, dos 500 ETFs que nós temos na Europa, se calhar 100 é sobre o mercado americano, 50 é sobre o mercado emergentes, por aí fora. Portanto, não é o facto do ETF só ter exposição à Europa, mas tem de certeza na exposição que quiser, acho eu, Telmo, pode encontrar ETFs domiciliados na Europa, portanto, que estão debaixo da regulação europeia, e com a exposição que procura. Ok. Portanto, a questão geográfica esbate-se aí com esta internacionalização dos ETFs. A questão geográfica não devia ser nenhum fator, porque seja qual seja a geografia onde está domiciliado ou a lei a fazer este ETF, em princípio nós temos as soluções mundiais ou de âmbito mundial, digamos assim, de classe ativa. Portanto, não devia haver nenhum problema em encontrar o que quiser
com ETFs domiciliados na Europa. Obrigado. Okay. Obrigada. Inês Tavares também quer colocar uma questão. Nós também vamos desbloquear para conseguir. Antes disso, vou fazer uma pergunta que é: como é que se podem identificar emissões de ETFs sustentáveis? No próprio nome ou no nosso catálogo, nós quisemos pôr realmente no nome, para ser mais fácil, não é assim um ETF mais verde ou menos verde. E normalmente está no nome, com a sigla ESG. Se quiserem uma exposição americana, o S&P ESG, ou se quiser uma exposição europeia, o MSCI Europe, estou aqui a dizer alguns, ESG, ou um ETF de obrigações europeu, ESG. Portanto, tudo o que tenha ESG, ou a palavra impacto, à partida são ETFs com considerações ambientais, sociais e de governo, e portanto tem essa consideração. À partida está no nome. Obrigada. Inês Tavares já consegue colocar a sua questão. Só tem que ligar o seu micro. Boa noite, obrigada por esta sessão que está a ser muito interessante. E eu gostava falou nos investimentos temáticos e deu um exemplo, o clima. Poderia dar mais outros exemplos, se faz favor? Claro. Outro exemplo que por acaso nós temos um fundo é o envelhecimento da população. Portanto, nós temos um ETF que se chama iShares Aging Population, que investe em empresas mundiais que se possam beneficiar do envelhecimento da população. Coisas como clínicas de saúde, campos de golfe, cruzeiros, tudo o que esteja ligado à terceira idade ou ao envelhecimento da população são empresas que é o universo que nós vamos olhar e onde nós vamos investir. Isso é um tema. Outro tema pode ser biotecnologia. Outro tema pode ser agricultura. Outro tema pode ser robotização do setor médico. Portanto, já não é só farmácias, mas é também inteligência artificial, médicos telemáticos, ou seja, eu agarro no meu telefone como se fosse um webcam e tenho uma assistência mais personalizada através do telefone. Ou seja, há vários temas, mas eu diria que há alguns blocos em comum. Um é o clima, sem dúvida. Outro é, por exemplo, a rápida urbanização das cidades. Ok? Outra é mudanças demográficas, onde aqui posso estar a falar do que estava a comentar há bocado, do envelhecimento da população. E outra coisa pode ser inovações tecnológicas, ou seja, são 5 ou 4 mega tendências que sabemos que vão estar aqui para ficar nos próximos, não 5 anos, mas 5 décadas. Ok? A partir daí, temos vários ETFs, vários produtos, vários fundos de investimento por aí fora. Dentro da demografia também, por exemplo, o fator agrícola, ou bens, ou seja, recursos escassos, ou escassez de recursos, é outro tema também. Portanto, aí pode ser um fundo ou um ETF de nutrição que vai comprar empresas de abacates, que vai comprar empresas de açaí, por exemplo, que tem muita consideração sobre o tema de saúde e por aí fora. Ou que vai comprar Glovo, ou Deliveroo, ou Uber Eats, porque nós comemos de maneira diferente, não é? Portanto, toda a escala e a cadeia de valor como nós nos alimentamos está a mudar e essas empresas estão-se a beneficiar disso. Isto são 4 ou 5 ideias, Inês, apenas para dar alguns temas, depois há milhares de temas dentro de cada 5 que eu comentei, não é? Há fundos de água, há fundos de qualquer coisa. Inês, muito obrigada pela sua intervenção. André, também temos aqui a Caroline que pergunta quais os ETFs de obrigações de menor risco que recomendaria atualmente? Isso já é uma pergunta mais complicada para mim, sabendo que normalmente não gosto de recomendar soluções particulares, mas obviamente no mundo em que vivemos hoje em dia, com as obrigações a dar o que dão, se eu quiser alguma rentabilidade positiva, vou ter que me orientar mais para mercados emergentes, para dívida emergente. E portanto eu diria, ou dívida de high yield, ou seja, com um rating pior, mas com melhor cupom, digamos assim. E eu diria, se estamos a olhar para uma filosofia de longo prazo, onde eu preciso de rendimento e esteja mais exposto a isto, obviamente que isto depende de carteira para carteira, eu inclinar-me-ia para obrigações emergentes ou para obrigações high yield, portanto, mais arriscadas, mas com potencial de subida maior. André, nós estamos mesmo aqui a entrar na reta final. Eu lembro que todas as perguntas que nós não conseguirmos responder, depois responderemos posteriormente. Mas tenho aqui, vou só colocar mais uma,
que é do José Cavaleiro, vantagens de ETFs comparativamente aos índices de ações. Ou seja, se bem percebo a pergunta, há duas maneiras de fazer indexação, uma é com fundos indexados e outra com ETFs, eu imagino que seja essa pergunta, porque um e não outro. Realmente é muito parecido, muitíssimo. Nos fundos indexados eu também tenho acesso à carteira praticamente diária. É apenas uma maneira ou a tipologia de clientes que os compra. Fundos indexados surgem principalmente para clientes, há 20 anos atrás ou há mais, para clientes institucionais do Reino Unido. Os grandes fundos seguradores, por tema regulatório, não podiam investir em ETFs e só podiam investir em temas de fundos indexados. Historicamente foi-se construindo a base a partir daí. Hoje em dia, isso também existe. Há diferenças, por exemplo, vou dar um caso de diferença, que é em Espanha. Como eu disse há bocado, o tema fiscal em Espanha é diferente para ETFs do que para fundos. Há uma vantagem em Espanha para fundos de investimento versus frente a ETFs. Em Espanha, clientes de retalho como nós, particulares, não vão comprar ETFs porque há um fundo indexado. E o fundo indexado em Espanha é tratado como um fundo de investimento. Portanto, eu tenho uma vantagem em escolher o fundo indexado frente a um ETF. Isto é uma das razões porque em Espanha há mais fundos indexados no retalho, nas pessoas individuais, do que nos países. Em Inglaterra é um tema de regulação e os clientes grandes institucionais preferem comprar fundos indexados. Mas quer dizer, depende muito de mercado para mercado, depende da oferta também das casas que nós estamos a falar. Por exemplo, a BlackRock é mais uma casa de ETFs e não tanto de fundos indexados. A Vanguard é uma casa mais de fundos indexados e menos de ETFs. Na prática fazem a mesma coisa, a maneira de fazer é um bocado diferente e a maneira de negociar tem um mercado diferente. Eu diria que a grande diferença é a liquidez. É que no ETF eu posso casar a minha operação com a de todos os que estamos aqui na call. Se alguém quiser vender uma operação contrária à minha, eu consigo fazer um encontro em bolsa. Num fundo indexado, eu não posso fazer isso. Portanto, há um NAV, há um valor liquidativo no fim do dia, e eu vou comprar ao preço que seja. E essa é a grande diferença de um ETF para um fundo indexado. Muito obrigada, André, por esta apresentação, que eu julgo que foi bastante esclarecedora. Terminamos esta conferência, que esperamos que tenham gostado. Everton e Johnny, enviaremos também as vossas respostas que não conseguimos colocá-las durante o programa de hoje, e enviaremos também amanhã esta apresentação a todos os participantes. Desejo a todos a continuação de uma ótima noite e mantenham-se seguros. Obrigado. Obrigada.